bem-vindos à nossa casa. Então, sendo exemplificada, e vamos agora uma leitura que eu li hoje e achei muito interessante, para nós, mas eu achei muito interessante e trouxe para refletir com vocês. O coração que aprende. Aprender a sentir é tão importante como aprender a pensar. As emoções não são fraquezas, são mensagens no nosso interior. Quando ouvimos o que sentimos, crescemos por dentro. A educação emocional começa no autoconhecimento diário. É olhar para si com coragem e sem julgamento. Toda emoção tem um motivo e um valor. A raiva pede limites. A tristeza pede cuidado. O medo pede proteção. A alegria pede partilha. Ensinar emoções é ensinar a humanidade. Quem entende seu sentimento respeita os outros. A empatia nasce quando nos permitimos sentir. Errar faz parte do aprendizado emocional. Pedir ajuda também é sinal de força. O diálogo cura silêncios antigos. A escuta transforma relações. As emoções bem cuidadas constroem escolhas melhores. Para cuidar do emocional, Cuidar do emocional é cuidar do amor próprio, é também do amor ao próximo, porque um coração educado te leva para um mundo bem cuidado. Né? Bem interessante, palavras certas, que a gente deve cuidar dos nossos sentimentos. Agora vamos nos pôr em oração, fechando nossos olhos, colocando nossas mãos sobre nossas coxas para cima e nos colocar em oração. Vamos nos conectar com a espiritualidade, pedindo primeiramente por nós, pela nossa saúde, a nossa evolução, para cada dia viver com paz, harmonia, sabedoria, sempre melhorando para o nosso bem e de quem está próximo de nós. Agora vamos pedir pelos que nos rodeiam, pelos nossos familiares, que possam ter saúde, paz, harmonia e felicidade. Pelas pessoas que vivem em casas geriátricas, guarda crianças, presídios, que possam suportar as suas cruzes com sabedoria. Agora, pelos doentes que se encontram nos hospitais, ou mesmo nas suas casas, precisando da ajuda do Senhor. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos proteja em todos os dias que aqui teremos que passar, em muita paz e muita luz. Que assim seja. Agora vamos passar a palavra para o Jefferson. Boa noite a todos, desencarnados, eu cumprimentei a todos. Os encarnados vamos cumprimentar agora. Então, na noite de hoje, está na ordem da nossa divulgação do Evangelho esse texto, capítulo 25, buscai e achareis. Então, é um tema em que a gente traz Jesus como figura principal e os seus ensinamentos. Né? Jesus e os seus ensinamentos. E a doutrina espírita, ela vem auxiliar a gente compreender esses ensinamentos do Cristo. Muitas vezes, os ensinamentos do Cristo eles não são muito bem compreensíveis, porque o Cristo escreveu, deu o ensinamento há quase 2000 anos atrás. Né? E para um grupo de pessoas simples, normalmente eram pastores, agricultores, pequenos comerciantes. Naquela época, intelectualmente as pessoas não eram muito bem desenvolvidas.
Mas ele precisou falar para que aquelas pessoas compreendessem o que era possível e para quando a humanidade se desenvolvesse, aqueles intelectualizados também compreendessem a mensagem. Então, a doutrina espírita vem auxiliar a gente a entender aquela mensagem que não ficou bem compreendida, que ficou para ser compreendida posteriormente. Então, a doutrina espírita é o consolador prometido, que veio explicar as parábolas, os ensinamentos, veio esmiuçar esses ensinamentos. Então, hoje nós vamos falar desse tema, que é o buscar e achareis, que é uma parábola de Jesus, que é mais ou menos assim. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Então, Mateus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, acha. Todo o que bate, se abrir-se-á. Com qual de vós, porventura, é o homem em que o seu filho, homem ou mulher, que o seu filho pede um pedaço de pão, você dá uma pedra? Ou porventura, quem de vós, se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, aqui ele está dizendo nós, pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus, que está no céu, dará boas dádivas a todos aqueles que lhe pedirem. Então, esse é um ensinamento que abrange alguns pontos que nós vamos tocar aqui. Ele está dizendo que se a gente pedir, vai acontecer, ensinando a rezar, né? Mas é mais do que isso, é mais. Nós vamos esmiuçando o ensinamento e vocês vão ir compreendendo. Então ali nós temos o pedir, o buscar e o bater. E aí nós vamos dividir. Na verdade, o conjunto dessas três ações é um convite à ação espiritual. É um conjunto, não pode ser só o pedir. Nós, de maneira geral, estamos acostumados a pedir, né, nas orações. Ah, meu Deus, me dê isso, me dê aquilo, né? Mas é mais do que isso. Né? Então, o pedir não é simplesmente a gente colocar toda a responsabilidade na providência divina, em Deus. A oração sincera é muito importante. Jesus está dizendo: pedi e obterás. Mas é importante que a gente tenha humildade nesse pedido e confiança também nesse pedido. É preciso a gente saber pedir. Logo à frente no Evangelho, eu falei que hoje nós estamos no capítulo 25. Mas logo à frente vai estar o capítulo 27, que é um exclusivamente da oração, pedi e obtereis. Em que ele fala da eficácia da prece. E ele diz assim, quando a gente sabe pedir, a eficácia da prece é 100%. Ele diz ali no capítulo 27. Ou seja, é preciso saber pedir. Por exemplo, a doutrina espírita vem nos dizer que nós reencarnamos várias vezes, em várias situações, em vários lugares diferentes, muitas experiências que a Terra oferece. A riqueza, a pobreza, o poder, a miséria, enfim, várias situações, sexo masculino, feminino. São várias
oportunidades que o planeta Terra nos oferece. Né? Então, para essa reencarnação, cada um de nós ajudou a escolher algumas tarefas. Né? Se dessa vez, no meu planejamento reencarnatório, antes de vir, eu escolhi vir aqui e ter uma vida mais simples, não adianta eu pedir para ganhar na Mega Sena, porque não vai resolver. Então, a doutrina espírita nos ensina a gente olhar para dentro de nós mesmos, para a gente se autoconhecer. É o autoconhecimento. Onde nós estamos, com quem nós estamos reencarnados, quais as nossas tarefas principais, né? E como deve ser. E aí, pedir para ter força e coragem para seguir em frente e vencer todas as tarefas que nós concordamos no nosso planejamento reencarnatório. A maioria de nós participou desse plano. O planejamento reencarnatório é como se fosse um plano de viagem. Ninguém planeja tirar férias na praia sem fazer algum plano. Né? Você vai pensar, quanto dinheiro eu vou levar? Aonde que eu vou ficar? Que roupa eu vou levar? Quem vai comigo? Mas quantas coisas a gente vai planejar para reencarnar aqui na Terra a mesma coisa. Quem vai reencarnar comigo? Qual vai ser a minha principal atividade laboral? Né? Quais são as minhas tarefas? Família? Enfim, nós temos alguns planos. E saber pedir de acordo. Então a eficácia da prece é 100% se pedir com força e coragem. Se eu pedir para Deus diminuir os meus problemas, diminuir as minhas provas, diminuir as minhas dificuldades, talvez vá exatamente contra o que eu concordei no planejamento reencarnatório. Então, saber pedir é uma das coisas desse ensinamento do Cristo. Né? Tem uma história até de Chico Xavier bem interessante. Então, contava o Chico Xavier que em determinado momento lá da sua vida, ele fez uma súplica sincera. Ele pedia apenas orientação. Ele precisava de uma resposta que fosse clara, uma decisão importante que tinha que fazer na vida dele. Mas aí, apesar da súplica sincera do Chico, o tempo foi passando, e as respostas às orações dele não vinham. E os dias viraram meses, os meses viraram anos, e a resposta, nada, não chegava. Então alguém, percebendo essa aflição silenciosa, perguntou para o Chico se ele não estava decepcionado com Deus, porque essas respostas não vinham. O Chico sorriu com aquela serenidade mansa que ele tinha como característica principal e respondeu: não estou triste porque Deus não respondeu. Eu estou tranquilo porque Ele respondeu do jeito que era melhor. Mesmo que eu ainda não compreenda. E anos depois, então, ao olhar para trás, o Chico percebeu que se aquela resposta tivesse vindo no momento que ele pediu, talvez ele tivesse feito escolhas imaturas, escolhas erradas, movidas pelo entusiasmo momentâneo e não pela sabedoria. Então o silêncio divino, aquelas orações do Chico, não foi um abandono. Na verdade, foi uma proteção. O Chico, que era o Chico, que a gente conhece, né, da sua bondade, da sua caridade, fazia pedidos que não eram atendidos, que dirá nós.
Então, a lição. Muitas vezes pedimos respostas, pedimos coisas. E o que Deus nos oferece? O tempo. Deus oferece o tempo. É importante que a gente compreenda isso para não se revoltar, para não abandonar a religião, para não abandonar a oração. Porque no ensinamento de Jesus não era só pedir. Né? Tinha o buscar e tinha o bater. Agora nós vamos falar um pouco sobre esse buscar. O que seria então esse buscar? Pedi e obtereis. Busque e achareis. O buscar é a gente participar dessa história, desse pedido. Tem um ensinamento semelhante também de Jesus, descrito pelos outros evangelistas, que diz assim: ajuda-te que o céu te ajudarás. É semelhante. É preciso a gente participar. Né? Então, buscar é a gente fazer um movimento de acordo. Ou seja, está ligado ao trabalho, está ligado a servir. Então, no nosso modo de ver terreno, buscar e achareis é semelhante ao ajuda que o céu te ajudará. Esse é o princípio do trabalho. Então, buscar é o princípio do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. E o progresso só vai acontecer através do trabalho e desenvolvendo as nossas. Esse progresso é uma ação da nossa inteligência. Então, o buscar que Jesus está dizendo não é para a gente pedir e ficar assim na oração. A gente precisa, por exemplo, eu estou desempregado. Aí todas as noites eu rezo, Jesus me ajuda a achar um emprego. Mas no outro dia eu não saio procurar. Não telefono para ninguém, não mando meu currículo para ninguém. Como é que o emprego vai me achar? Vocês compreendem? E assim ligado a todas as situações da vida, todas. Então, no caso do emprego, está ligado ao trabalho. No caso dos estudantes, está ligado ao estudo. E no caso da humanidade, né, está ligado ao servir também. Ao servir. Servir é uma ação em que a gente busca auxiliar o próximo, seguir a lei. Porque a lei foi recebida por Jesus quando ele esteve aqui. Né? Amar o próximo como a si mesmo. É a lei e o bater. Né? Bater também desenvolveu um raciocínio. Jesus, lá em João, um dos ensinamentos que está no evangelista João, ele diz assim: eu sou a porta. Batei e ou seja, eu faço a oração, faço o pedido, me empenho na busca, trabalho, preciso, e aí eu vou me preparar para quando eu bater na porta, ela vai se abrir para me receber. Essa porta, então, pode ser Jesus. Aí, ele diz que nem toda porta fechada é uma negação. Porque, como na história do Chico, né? Ele fez a oração, mas não tinha a resposta. Como se uma porta tivesse se fechado.
Então, se eu estou procurando emprego, muitas portas, muitas vezes, se fecham na nossa frente. Né? Mas, de repente, é porque existe uma melhor logo ali na frente, depois de passar um tempo. E se eu estiver preparado, se eu busquei, se eu trabalhei, se eu estudei, se eu me preparei, uma hora, né, vai se abrir uma porta em que vai ser melhor do que se eu tivesse batido essa primeira porta tivesse abrido. Talvez o salário lá da primeira porta não fosse tão boa quanto o salário daquela que você demorou mais para encontrar. Então, se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, se Deus tivesse liberado nós desse trabalho braçal, nós seríamos com os membros atrofiados. Se Deus tivesse nos liberado do trabalho de pensar, de buscar, de estudar, nós ficaríamos lá na infância da humanidade, lá quando éramos só instintos. Então, Deus fez o trabalho da necessidade. E ele disse, então, busca e acharás. Trabalhe e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras. E assim terás o mérito da sua realização. E será recompensado segundo o que tiveres feito. Jesus está sempre trabalhando. Sempre. A gente imagina Jesus lá, o rei, assim como Deus, o rei do universo, sentado no trono. Não, as responsabilidades de Jesus são muitas. Ele está sempre trabalhando. Tem muita gente pedindo, nem tanta gente buscando. E aí as portas não podem ser abertas. E quando as pessoas chegarem lá e baterem, sem estar preparadas, talvez a porta não se abra. Tem uma história de Emmanuel, um livro dele, que ele ensina que Deus ele não fecha portas por crueldade. Ele fecha quando nós não estamos ainda preparados. Então, nem toda porta aberta é uma bênção, nem toda porta fechada é uma recusa. Muitas são as lições de amadurecimento. E é em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos eles não vêm culpar o homem do seu trabalho. Nós encarnamos com algumas tarefas e aqui é preciso que a gente tenha um trabalho, que a gente busque, que a gente se empenhe para que as coisas aconteçam. A oração, a comunicação com Deus, sempre foi ensinado por Jesus. Mas aqui, nesse ensinamento, ele ensina a gente a pedir, a orar, mas a buscar. A buscar por esse recurso, se preparar. Então, Deus tem a humanidade na mão. A gente imagina, como eu falei antes, Deus, aquele velhinho de barba branca, com o trono, com o cetro, com a coroa. Na verdade, ele está trabalhando sempre. E é diferente, sabe? Entre o desejo e a necessidade, ele que sabe. Porque desejo nós temos muitos. É aquela história do gênio, né? Encontra o gênio e ele concede 3 desejos. A maioria das pessoas escolhem desejos materiais. Escolhem coisas. Mas, na verdade, nós somos espíritos reencarnados temporariamente nesse corpo material. E é preciso a gente pensar nisso também. As coisas materiais são necessárias. A gente precisou se vestir, a gente precisou ir trabalhar hoje, a gente precisou do carro para se deslocar,
tesouro do calçado, né? Mas todas essas coisas um dia vão ficar. E o que vai continuar vivendo é o Espírito. Então, mais importante que as coisas são as pessoas. Então, na nossa reencarnação, nós convivemos com pessoas. E às vezes a gente entra em conflito, briga, coisas. Lembrar que as coisas são importantes, mas não mais importantes que as pessoas. E Deus sabe. Então, no nosso pedido, nas nossas orações, tem que haver essa consciência, tem que haver essa sabedoria que a gente vai conseguir como? Através do empenho, através do estudo. Né? Na doutrina espírita, nós temos toda a literatura espírita que nos conta um sem número de histórias, né? E os espíritos construtores da humanidade, né? Eu li recentemente esse termo e achei tão interessante, né? São os espíritos que auxiliaram Kardec a escrever os 5 livros da codificação, né? Dentre eles o Evangelho, que nós estamos estudando hoje, né? Que é assunto dessa noite, capítulo 25, o livro dos Espíritos e os outros mais, né? Os Espíritos da codificação, eles vêm e trazem uma série de ensinamentos dizendo que as pessoas são mais importantes que as coisas. E a gente vai adquirir essa sabedoria, né, através do empenho, através do estudo e através da prática também. Então a justiça divina, ela não é. A justiça divina, Deus não pune, Deus não abandona. A justiça divina não erra. Existe uma lei, que é a lei do causa e efeito, que é a expressão do amor de Deus. A lei de justiça. Quando alguém vocês ouviram dizer assim, ninguém escapa da justiça de Deus, ninguém escapa da justiça de Deus. Mas não é que Jesus, não é que Deus vai punir. Deus vai educar. Às vezes, a maneira que o nosso Pai nos educa é dolorosa. E a gente vê o sofrimento, aí todo mundo lá fora, né, com as necessidades que as pessoas têm, com as doenças, com as provas, com as expiações. E todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, sempre acabam passando. Né? E eles dizem que os espíritos construtores da humanidade terrestre, esses aqui que ditaram para Kardec são os construtores da humanidade terrestre, aqui da Terra. Eles dizem que a gente não queirais entesourar os tesouros aqui da Terra. A ferrugem e a traça vai consumir. Né? Entesourai os tesouros no céu. E lá nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões vão desenterrar esses tesouros. Porque onde está o teu tesouro, aí você está. Olha só. Então vamos imaginar as panelas de ouro que todo mundo ouviu falar antigamente, que enterravam uma panela de ouro que tinha no final do arco-íris, nunca ouviu falar isso? Então, tem gente procurando panela de ouro por aí até hoje, né? Mas o coração daquela pessoa que pegou aquela panela de ouro, ou qualquer riqueza que seja, né? Está lá. Se eu botei todas as minhas riquezas na minha casa, meu coração está lá na minha casa. Então, se eu dou mais importância para as coisas, meu coração está lá naquelas coisas. Agora, se eu dou mais importância para as pessoas, meu coração vai estar com as pessoas. E aí eu me lembro do Bezerra de Menezes, chamado Médico dos Pobres.
emissário de Maria. O emissário de Maria de Nazaré, Jesus, veio especialmente buscar o doutor Bezerra de Menezes, pela obra que ele tinha feito. E ele acordou, ele dormiu ao desencarnar, e acordou 8 horas depois, na sala, no quarto, no mundo espiritual. E a pessoa se identificou, olha, eu sou a Marina, sou Maria, estou aqui para te receber. Ele começou a ouvir um barulho assim, mas esse barulho de pessoas, sabe quando você entra no salão, tá todo mundo conversando? E barulho de gente conversando assim. Ele perguntou para a Marina, e esse barulho? Como é que é? Celina. Celina, não era Marina. Mas enfim, a Celina disse para ele assim, olha, vem aqui até a janela. Era uma janelinha assim. Ele olhou e tinha uma multidão de pessoas. Quando viram ele, começaram a abanar, estavam felizes, né, por ter recebido, por estarem ali na hora que o Bezerra voltava. Ele perguntou, mas quem são essas pessoas? Daí a Celina disse, você não está reconhecendo? Ele não estou reconhecendo. Essas pessoas aí são todas aquelas pessoas que você atendeu de graça, você ajudou lá na Terra. Eles estão todos aqui para te dar as boas-vindas. Então, quando a gente põe o nosso coração nas pessoas, ele vai estar nos esperando lá no mundo espiritual, vão ser essas pessoas. Agora, se eu botar todo o meu coração numa panela de ouro e enterrar, eu vou ficar ali cuidando daquela panela de ouro. E se alguém for lá desenterrar, eu vou assombrar, não é? Não é assim que as panelas de ouro são mal assombradas? Você deixa tudo que você tem, as suas forças ali. Então, o que é mais importante mesmo? As pessoas ou as coisas? E a justiça divina não erra. Quando eu peço coisas, Deus não erra. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele vai me dar aquilo que eu preciso. E muitas vezes não é coisas. E aí eu tenho que saber enxergar essa porta fechada. Né? Eu bati, mas a porta não abriu. Mas eu não sei identificar. Ah, Deus me abandonou. Não, ele está me fazendo um bem. Porque se eu ficar só com as coisas, né, eu vou ficar assombrando a panela o resto da vida. Até que eu me dê conta que as coisas não são importantes, e sim as pessoas. Porque fazer o bem, né, servir, ali dizia, né, buscar, trabalhar, estudar, servir. Servir foi o que o Bezerra de Menezes fez. Né? Então, servir a cada passo, a cada pessoa que eu sirvo é um degrauzinho, né, do entendimento da vida espiritual. E é mérito meu. Né? Até no ensinamento de Jesus, ele fala assim, não façais aos outros o que você não gostaria que os outros vos fizessem. Então, não fazer aos outros, não fazer o mal aos outros, é bom, mas é uma ação passiva. Eu não faço o mal, eu peço. Agora tem um ensinamento que ele diz, logo em seguida, faça o bem que você desejaria que fizesse a você e aos outros. Então, fazer o bem é uma ação ativa. Você vai fazer, você vai subir o degrau, você vai agir, você vai buscar. E aí, quando eu bater, eu vou encontrar. Jesus vai abrir. Porque cada conquista, cada ato de bondade, cada ato bom que eu fizer, conta para mim. E a providência divina, mesmo no silêncio, ela está trabalhando.
sempre trabalhando, ele não está lá sentado no trono, né, olhando. Deus está ouvindo as nossas súplicas e selecionando. Isso eu vou conceder, isso eu não vou conceder. E a nós cabe compreender e buscar. E é preciso para isso uma fé ativa. Né? Então, vendo essa imagem, eu consigo ver a carinha dos meus filhos, dos meus sobrinhos que estão comigo. E eu fazia essa brincadeira com eles. Né? Eu perguntava sempre: vocês querem com emoção ou sem emoção? Eu jogava eles para cima. Então, quando eu jogava a primeira vez, era aquele medo, né, estampado na carinha, né? Mas aí eu pegava eles, né, deixava eles cair. E aí vinha a confiança. Tudo de nós não tem medo de se desapegar das coisas. As coisas que nós tivemos tanto trabalho para conseguir. Claro, não é desperdiçar. Mas você não dá aquele valor excessivo. Aí eu perguntava: é de novo? De novo. Aí jogava de novo. Vinha de novo o medo e a confiança que eu ia pegar, eu nunca deixei eles cair. Então Deus é assim conosco. É preciso que a gente tenha fé e confiança em Deus, porque Ele não vai deixar que nada de mal nos aconteça, principalmente se eu estiver fazendo a coisa certa. Dar mais valor para as coisas não é a coisa certa. Desapegar é a coisa mais certa. Ele não vai nos deixar com medos, não vai deixar faltar. Precisa confiança, eu não vou deixar você cair. E nos dias atuais, nós vivemos tempos de ansiedade. Né? Nos tempos modernos, realmente, a ansiedade ela está generalizada. As pessoas têm milhares de coisas na cabeça, normalmente desejos: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E isso vai gerando ansiedade. Né? Isso vai gerando: eu quero viajar, eu quero comprar um carro novo, eu quero. A mídia é muito consumista, né? Os valores de mercado, esse consumismo realmente nos pega sem a gente raciocinar. Não está errado a gente querer ter o conforto das coisas, não está errado. O que a gente não pode é cair no desequilíbrio. O Evangelho nos ensina. O Evangelho de Jesus é o guia mais seguro que a gente pode seguir. Hoje não existem mais mapas, né, para a gente viajar, mas eu lembro que quando eu comecei a dirigir, tinha um mapa grandão assim, no estado, onde eu ia, riscava no mapa. Hoje a gente tem o GPS. Então o Evangelho é o nosso GPS. Se você seguir o Evangelho aqui nas dicas que ele dá, então não vamos errar. Vai dar um medinho na hora que você se vê solto lá no ar, mas Deus está sempre ali, né, para nos dar segurança. Porque essa busca que Jesus fala, ela exige calma e constância. E no mundo atual, essa velocidade das coisas está atropelando essa busca, né? E aí isso gera ansiedade. Então, pedir, buscar e bater, buscar e achareis, ensina que Deus responde às necessidades humanas segundo a lei do esforço, da perseverança e da confiança na providência. Nosso esforço, nossa fé, confiar, que eu vou pegar de volta, Deus vai me pegar de volta. A providência
evidência ela não vai nos abandonar. Eu já contei uma história sobre a confiança, né? Que quando a gente entra, alguém já andou de avião aqui, mas pode ser um ônibus também, né? Você entra no ônibus, no avião, ou no carro, você está depositando toda a tua confiança no motorista, no piloto. Se ele resolver ter um treco no meio do caminho, você está lascado. E a gente entrega a nossa vida para o piloto do avião, para o motorista do ônibus. Né? Você entrega, você entra no carro, você entra no avião, você entrega a sua vida. Né? Por que nós não vamos entregar para Deus a nossa vida? Por que nós não vamos confiar em Deus? Tem um ensinamento de Jesus que diz: aos pássaros do céu, Deus providencia o alimento. Isso é confiança. Não é para a gente não trabalhar. É para a gente ter confiança em Deus. Né? Então, pedir, buscar e bater significa agir, trabalhar e melhorar-se interiormente. Pois o verdadeiro auxílio divino se manifesta à medida que o homem se transforma moralmente. A partir do momento que nós vamos entendendo essas lições de Cristo aí, nós vamos ficando habilitados, preparados para quando batermos na porta, ela se abrir. Então, todo esse capítulo conclui que a prece eficaz é aquela acompanhada da ação no bem, de resignação e merecimento, fazendo do esforço pessoal o caminho natural para receber. O nosso esforço em compreender a vida, em compreender o ensinamento de Jesus, compreender o Evangelho, vai ser o nosso ticket, né? Vai ser a nossa para bater e a porta se abrir, vamos estar preparados. E para encerrar, uma outra história de Chico Xavier, ele diz assim, Chico ensinava que Deus responde sempre, ele vai responder sempre, ele está sempre trabalhando. Ele tem o mundo nas suas mãos, né? Ele está sempre trabalhando. Ele vai responder sempre sim, ainda não, ou tenho algo melhor para você. Ou é o sim, ou é ainda não, eu tenho algo melhor para você. Então, se confiarmos e entendermos que Deus nunca nos negou nada, apenas nos habituamos a nada. Quando vem o não, quando vem a porta fechada, talvez seja a educação que Deus está nos dando, mas com amor. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, em oração. Nesse momento, agradecendo em primeiro lugar, porque estamos todos bem, temos saúde, estamos aqui dispostos a ouvir, dispostos a aprender, estamos buscando aqui. Então, vamos agradecer a Deus pela vida, pedir por nós mesmos, pela nossa saúde, pela nossa prosperidade, por todos os nossos familiares que ficaram lá na nossa casa, por todos aqueles que nesse momento passam por alguma dificuldade, talvez nos hospitais, nos asilos, orfanatos, presídios, lugares de saúde desse nosso planeta. Vamos pedir pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, que eles tenham sabedoria, discernimento, para fazer o melhor deles, para continuarem buscando. Que Deus os abençoe de todas as formas. Muita paz, muita luz a todos. Assim seja. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa noite de hoje, que é o passe individual. Permaneça em oração. Nós vamos chamando ali uma a uma.